E aí, pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso congresso. E agora nós vamos falar sobre lesão de sobrecarga no jovem atleta. Um tema extremamente raro de se ouvir por aí, né? E eu brinco que a gente vai falar desse tema com um jovem físio prodígio, que é o Renan Júnior. Fuco, fala pra gente como foi, conta aí. Muito bom, foi uma aula sensacional. O Renanzinho é um fenômeno, assim, que a gente adotou esse moleque. E ele tá trazendo diversas coisas, você deve estar vendo no Instagram do Fisiortopedia, né? A hashtag TeamPed, que é uma área que, assim como a Nária falou, que poucas pessoas exploram e tem muita coisa para ser falada, Muita né? coisa. Então, nessas horas, você vai entendendo que tem poucas pesquisas porque as pessoas não estão olhando. Então, nada mais, nada menos que a gente dar atenção, saber entender quais são os princípios até desse desenvolvimento da criança até a fase mais adulta e como isso interfere nas lesões de sobrecarga em jovem atleta, tá? A gente deu uma certa ênfase no membro inferior, falou de algumas patologias, mas a gente falou num cenário geral de toda a reabilitação. Foi um bate-papo sensacional. O Renanzinho é um moleque que está fazendo mestrado na área de pediatria com o Dr. Santilli, e está desenvolvendo muita coisa interessante. Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai estar voando aí em diversos lugares a mais. Tá? Então, espero que vocês gostem. Foi uma aula sensacional. Para mim foi muito agradável gravar com o Renanzinho. Muito bom, gente. Esse menino sabe muita coisa, tem bastante experiência. Lá na Santa Casa a gente tem um módulo voltado para pediatria e ele soube de fato aproveitar isso, tem sabido aproveitar isso após a Santa Casa. Sem sombra de dúvida, vocês vão curtir muito, tá? E fiquem ligados, de fato, a área tende a crescer. Então, quem se interessa aí por pediatria e não via muita coisa na orto, fica à vontade, a aula tá muito legal. E já dou um spoiler aqui. No Fisiortopedia vai ter um módulo exclusivo de ortopedia pediátrica que o Renanzinho vai liderar. E a gente vai ter umas convidadas especiais aí que vocês vão saber em breve. Então, tá? Então, boa aula para vocês e um bom congresso. E até a próxima. Até, gente. Boa aula. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso terceiro congresso online do Fisiortopedia. E aqui a gente está com um moleque prodígio aí, grande Renanzinho. Vocês estão vendo aí, para quem acompanha o canal do Instagram, ele faz parte da hashtag TeamPed aí, conteúdos sensacionais. Renan, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Fuco. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de participar de mais um congresso do Fisiortopedia. Fiz a minha estreia no segundo congresso e aí estou fazendo uma dobradinha, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com esse brilhante time aí. Ah, muito bom. E o Renanzinho vai falar de um tema muito legal, né? Que é a questão de jovens e atletas e as lesões de sobrecarga, né? Então, uma temática muito diferente, que até se você for ver literal, né, na literatura, a gente vai ter aquela dificuldade de achar algumas particularidades. Então, é aquela temática que a gente gosta de dar foco, que a gente sabe que ela precisa de uma atenção diferente e pouca gente está olhando para isso, né? Então, em cima disso, Renan, o cenário agora é todo teu, fica à vontade para compartilhar os slides. E aí depois no final a gente bate o nosso papo. Fica à vontade. Legal, Fuco. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta. Meu nome é Renan Maroleite Júnior, como o Fuco falou. Sou fisioterapeuta formado pela Universidade Anhembi Morumbi e fiz minha especialização em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo. Lá eu fiz mais um ano em aprimoramento como R2 em esporte e pediatria, especificamente. Eu costumo falar que foi nesse momento que eu mergulhei nesse tema, que hoje eu gosto muito. E aí continuei essa minha linha de pesquisa no meu mestrado, estou fazendo meu mestrado lá, em ortopedia pediátrica. Hoje atuo como fisioterapeuta no ambulatório do Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André e na clínica do Ricardo Takahashi, fisioterapia especializada. E com muito orgulho sou um dos professores do programa Fisio em Ortopedia. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, Fuco. Muito bom. E até aproveitando, vou dar um spoiler, em breve tem um módulo específico de ortopedia pediátrica aí que o Renanzinho vai comandar com a gente aí, né? Então só para vocês ficarem Será uma espertos. Honra. Manda bala, Renan. Tudo teu. Muito bem, Fuco. Então, para introduzir o tema proposto foram as lesões por sobrecarga nos membros inferiores nos jovens atletas. Um tema, como o Fuco falou, muito curioso, né? E muito difícil, né? Eu costumo falar que eu entrei nessa área de ortopedia pediátrica, eu tô procurando uma formiga no deserto do Saara, né? Porque o que tem de estudo, a gente começa a cavucar, não acha, começa a ficar desesperado, mas sempre precisa ter um louco para estudar isso, né? Então, eu sou esse louco, prazer. Mas, enfim, falando
sobre especificamente esse tema das lesões por sobrecarga, eu gostaria de dar um background sobre esse tema e falar um pouquinho do crescimento ósseo, né? Então, só para contextualizar um pouquinho o que acontece na fisiopatologia dessas lesões que eu vou citar para vocês. De crescimento ósseo, a gente tem basicamente dois tipos, né? O crescimento endocondral e o crescimento periosteal. O periosteal a gente vai deixar um pouquinho de lado, que é aquele crescimento do osso em espessura, e o que a gente vai falar mais é aquele crescimento em altura, né? Aquele crescimento longitudinal que é famoso pelas placas de crescimento, né? Então, esse crescimento endocondral, a gente consegue ver nesse osso imaturo, né? Aqui tem um quadril, e aí a gente percebe algumas falhas no osso, né? Eu já recebi muita mensagem falando, nossa, tem uma fratura, mas é uma criança, tem as placas de crescimento. E aí esse crescimento endocondral, ele é a partir de uma estrutura cartilaginosa. Então, se a gente for pensar nas estruturas cartilaginosas que a gente encontra, a gente tem a cartilagem articular, as placas epifisárias e as placas apofisárias, que popularmente a gente chama de epífise e apófise. Então, a gente vai deixar a cartilagem articular um pouquinho de lado e falar especificamente da epífise e apófise. E como que é essa estrutura cartilaginosa? Então, aqui a gente tem uma imagem histológica e, basicamente, essa placa cartilaginosa vai passar de uma matriz cartilaginosa propriamente dita para uma matriz óssea. Então, ela vai passar por um processo de maturação até chegar numa diferenciação em matriz óssea. Então, ela tem uma camada chamada camada germinativa, onde tem as células que não são diferenciadas propriamente ditas. Uma camada proliferativa, onde essas células vão se multiplicar. Uma camada hipertrófica, que é a camada onde a gente tem as maiores incidências de lesões, que é a camada mais frágil, onde elas vão crescer, né? E aí, por último, uma camada de ossificação. Isso acontece tanto na placa epifisária quanto na placa apofisária, tá? E aí, quando a gente vai falar de lesões por sobrecarga, a gente vai focar muito mais nas placas apofisárias, as apófises, né? E qual que é a diferença da apófise para a epífise? A apófise vai ser aquele crescimento ósseo devido a uma tração muscular. E a placa epifisária ou epífise por compressão. Então, se a gente voltar nessa imagem, a gente tem a apófise aqui indicada que é o trocânter maior, e a placa epifisária aqui do fêmur proximal. Esse crescimento da placa epifisária do fêmur proximal vai se dar devido a uma compressão axial. Então, ela vai virar um osso devido a uma compressão axial. E essa placa apofisária do trocânter maior, ele vai crescer devido a uma tração muscular, e aí a gente precisa lembrar daquela prova dos primeiros semestres da faculdade, né, de origem e inserção. Toda a placa apofisária vai ter um músculo inserido. No caso do trocânter maior, a gente tem os músculos extensores, rotadores laterais, glúteo é o maior músculo inserido nessa região, então é o que vai exercer maior força para crescer essa estrutura. Então, a gente já diferenciou, né, a placa apofisária da placa epifisária. E aí, entrando ainda mais no tema que a gente vai conversar, Foucault, sobre as placas apofisárias, que são as principais estruturas acometidas, né, nessas lesões. Quando a gente fala dos membros inferiores, a gente tem dois complexos principalmente afetados, que é o complexo muscular do quadríceps femoral e o tríceps ural, que são os principais músculos em alguns determinados esportes que a gente vai citar. E aí, só lembrando da inserção muscular, a gente tem do quadríceps femoral a inserção como a tuberosidade anterior da tíbia e a tuberosidade calcânea, retrocalcânea, como inserção do tríceps ural. E aí, vamos pensar um pouquinho nos esportes que essas lesões estão envolvidas. Aqui no Brasil, o futebol, né, é o esporte mais comum que a gente vê essas lesões por sobrecarga. E aí já tem a primeira barreira que eu costumo falar da ortopedia pediátrica, que são os nomes, né? A gente tem um monte de nomes estranhos na ortopedia pediátrica e nas lesões por sobrecarga não são diferentes. As principais lesões acometidas são, aí tem os nomes de Cindy Larsen Johansson, a Osgood-Schlatter, que eu acho que é a mais comum, que a gente ouve falar mais, e a doença de Sever. São as três principais, a gente vai focar um pouquinho nelas. E aí os principais esportes, se a gente for pensar no quadríceps e no tríceps ural, a gente tem que pensar principalmente em dois mecanismos, né? Que é o mecanismo de propulsão e o mecanismo de absorção de impacto, que vai exigir tanto da fase concêntrica quanto da fase excêntrica, desses dois músculos. Então, na propulsão, a fase concêntrica, né?
principalmente em esportes que envolvem corrida, salto, enfim. E aí, como eu disse, o futebol é o mais acometido aqui no Brasil, né? Mas a gente tem basquete, vôlei, atletismo, a ginástica. E aí, a fase de absorção de impacto, que eu acho que é a fase mais agressiva, né, para essas estruturas que ainda são frágeis, né, no osso imaturo. Que é aquela fase onde o quadríceps e o tríceps dural vão absorver na fase excêntrica esse impacto. Muito bem, primeira, eu vou dar umas cutucadas, né, durante a aula e durante a nossa conversa, a gente vai aprofundar mais sobre essas questões, mas a primeira cutucada em relação à literatura, que a gente encontra de literatura sobre esses temas, é que, epidemiologicamente, os estudos ainda não são tão robustos, né? Então, a gente tem, o primeiro ponto negativo é a difícil identificação e notificação dessas lesões nos jovens atletas. E aí eu levantei algumas bolas aqui para a gente tentar discutir depois. A gente tem culturalmente nessa população a famosa frase que a dor faz parte do processo, né? O no pain, no gain. Onde a criança já entra com essa mentalidade, né, no processo de profissionalização, que se ela não sentir dor é porque ela não trabalhou direito, e será que é realmente isso, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Será que ela não precisa de um manejo melhor da carga de treino, enfim. Outra questão é que a criança ela não quer perder a oportunidade de entrar num grande clube, de ter sucesso profissional nesse esporte que ela está inserida, então ela acaba escondendo essas lesões, essas dores que ela sente. E muita divergência na literatura, principalmente quando a gente fala dos jovens, né, da população pediátrica, da definição do que é lesão. Então, tem muita divergência na definição do que é lesão. Será que é quando vai procurar algum serviço médico, ou quando afasta determinado tempo de alguma determinada atividade esportiva? Enfim, os estudos se divergem nesse ponto e é muito difícil colocar tudo no mesmo balaio, né? Como uma palavra muito usada nos podcasts do Fisiortopedia, né? Colocar tudo no mesmo balaio. Mas, de maneira geral, quando a gente fala dessas lesões, né? Colocando no mesmo balaio mesmo, muito mais comum em crianças mais velhas, então de 13 a 17 anos. E hoje, antigamente, uns 10 anos atrás, os estudos tinham mostrado que os meninos eram muito mais acometidos pela prática esportiva, ser muito mais comum em meninos do que meninas, mas hoje já se igualou esse dado, então a gente não tem diferença significativa entre meninos e meninas quando a gente fala de lesões por sobrecarga. E aí, outra bucha, né, sobre esse tema. A gente tem os fatores de risco, né? Os estudos mostram que a gente tem fatores de risco não modificáveis em relação a essa população e fatores de riscos modificáveis. E aí, não modificáveis, a gente tem desde a maturação óssea, a idade cronológica, o tamanho do corpo, né, em relação ao peso e altura, e histórico prévio de outras lesões. E modificáveis a gente tem como flexibilidade, força, volume de treino e estilo de treinamento. Mas aí a gente tem que olhar com muito cuidado esses dados, porque a gente tem que ver de onde que saem esses dados, né? Se realmente são estudos coorte que vêm mostrando esses fatores de risco, a metodologia, e a gente vê que realmente a metodologia desses estudos são bem precárias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai definir, bater o martelo realmente, que esse é um fator de risco para desenvolver essas lesões por sobrecarga. Muito bem, para diferenciar aqueles nomes estranhos, né? O que são aqueles nomes estranhos que eu falei alguns slides atrás? A Osgood-Schlatter, que é a mais comum, é realmente a maior causa de dor anterior no joelho nas crianças e nos adolescentes. E aí, quando a gente fala de Osgood-Schlatter, a gente tem que pensar na inserção do quadríceps, que é a tuberosidade anterior da tíbia, né? Então, a fisiopatologia dessas osteocondrites, que também são chamadas, né? Essas 3 lesões que eu vou citar, também são chamadas de osteocondrites. É um quadro doloroso resultante da tração da apófise da tuberosidade tibial por esforço repetitivo do quadríceps. Então, por algum motivo, essa criança começou a usar mais esse músculo, a demanda aumentou em relação a esse músculo do quadríceps, e aí teve um excesso de tração na inserção naquela placa apofisária. E aí a gente pode ter um processo inflamatório num primeiro momento, até microtraumas nessa estrutura, e aí num processo mais avançado, um processo mais crônico,
a gente pode até ter um crescimento, um crescimento ósseo exacerbado nessa estrutura, né? E aí, diferenciando para Cindy Larsen Johansson, que é um nome um pouco mais distante, né, quando a gente fala desse tema, é a mesma fisiopatologia das Gutschlatter, mas ao invés de ser aqui, a gente tem na imagem, as Gutschlatter é a imagem da nossa direita, da tuberosidade anterior da tíbia, ao invés de ser na parte distal do tendão patelar, é na parte proximal. A gente tem aqui um crescimento ósseo no polo inferior da patela. Então essa é a diferença básica entre a Gutschlatter e a Cindy Larsen Johansson. E aí, seguindo a mesma fisiopatologia, a gente tem a doença de Sever como a causa mais comum da dor calcânea nos jovens atletas, por excesso, por uma tração excessiva do tendão calcâneo. E aí que o músculo que está inserido na apófise retrocalcânea é o tríceps sural. E a gente engloba os gastrocnêmios e o sóleo também, tá? Por diversos motivos, como a gente já citou. Muito bem, como que se dá o tratamento dessas osteocondrites, né? Basicamente, o padrão ouro é o tratamento conservador. Só vai para o tratamento cirúrgico, os estudos mostram, quando tem a maturação completa e ainda tem um processo álgico muito intenso, né, nesses pacientes, e quando tem fragmentação óssea, quando tem aquele corpo livre na região da apófise. E aí tem alguns procedimentos cirúrgicos indicados, enfim. Mas vamos tentar focar no principal, né, no tratamento conservador, que é o que a gente quer abordar aqui. 90% dos casos são resolvidos com tratamento conservador. Então, mas aí o que aqui só para mostrar, Foucault, aqui a gente tem um raio-x com a fragmentação óssea, num osso já maturado. Aqui, muitas vezes a gente vê esse joelho no adulto, e aí a gente pode relacionar diretamente com um processo de Osgood-Schlatter no passado. Então, muitas vezes a gente vê aquela proeminência óssea, que, se a gente for pensar da parte biomecânica, vai alterar a inserção, né? Então, o braço de alavanca acaba alterando, então uma biomecânica acaba sendo modificada pela inserção modificada 1 centímetro à frente, enfim. Não vou entrar muito nesse campo, mas só para a gente notar que não é tão distante de nós, né? A gente já viu muitos adultos que têm essa proeminência na tuberosidade anterior tibial. E tratamento conservador? Então é hora de, depois de enxugar as lágrimas, a gente vê o que realmente a gente tem de tratamento conservador para essas osteocondrites, essas lesões de sobrecarga. Eu trouxe um primeiro trabalho de uma revisão de 2017, onde faz um apanhado geral de alguns ensaios clínicos para tratamento conservador dessas lesões de sobrecarga, e o primeiro ponto que a gente vê aqui é o nível de evidências desses estudos. A gente não tem um bom nível de evidência quando a gente fala dos ensaios clínicos randomizados para essas patologias. Mas, de maneira geral, 50% recomendam um repouso ativo de 3 a 5 meses. Então, antigamente, indicavam até imobilização. Então, a criança ficava engessada. Então, graças a Deus, modificou esse tratamento conservador, né? 21% recomendam modificações da atividade causal. Então, em relação ao volume de treino, horas de treinamento semanais, enfim. Mas a gente não tem nenhum estudo de comparação de efeitos dos tratamentos, e a gente tem muitos estudos ainda que priorizam o alongamento e imobilização articular, como eu disse. A gente não tem novos estudos saindo com novas ideias e batendo... O alongamento a gente não prioriza tanto hoje em dia como a gente priorizava antigamente, então a gente tem que olhar com... Não chorar como essa menina que tá no GIF, mas olhar meio... com um olhar meio desconfiado, né? Eu costumo falar. Outro estudo aqui, agora para a doença de Sever, ele juntou, acho que 9 estudos, e aqui estão as notas Pedro desses estudos. Nenhum passa de 5. Então, assim, a gente não tem estudos realmente com uma boa qualidade metodológica para definir o martelo. E aí, esses estudos, de maneira geral, dividem entre estratégias para diminuir o processo inflamatório e a dor, como fármacos e crioterapia, e para modificar fatores mecânicos como taping, órteses e, de novo, alongamento. São as estratégias que os estudos mostraram, não estou falando que é o que eu uso na minha prática clínica, tanto que a gente não tem estudos para falar, não, como você não está usando se tem estudo falando isso? A gente não tem estudos bons para falar isso, né?
E aqui um outro estudo também, onde trouxe 8 ensaios clínicos, mas a gente vê o risco de viés aqui, a gente vê muita bolinha vermelha, muito mais do que bolinha verde, né, em relação ao risco de viés. Então tem uma baixa evidência. O único achado que essa revisão sistemática trouxe foi que tem uma baixa evidência ainda para a utilização de analgésicos locais. E aí ele recomenda, falou, se não tem nada, pelo menos vamos fazer um manejo de carga e fazer um retorno gradual ao esporte baseado nos sintomas. Beleza. Como que eu costumo falar que a gente deve orientar esse manejo de carga? Eu gosto de usar bastante esse gráfico proposto por Dye em relação ao envelope de função, quando a gente fala do manejo de carga, principalmente nos adultos também ele ainda é usado, mas em crianças principalmente, a gente tem que trabalhar numa zona suprafisiológica de sobrecarga, né? Para você ter esse ganho de, por exemplo, força muscular, mas não chegar no estágio de falha estrutural, que aí já seria o caso das osteocondrites. Você excedeu o que aquele músculo pode absorver e trabalhar, e aí você gerou um dano estrutural, né? Que seria a osgood-Schlatter, a Cindy-Larsen-Johansson ou até a doença de Sérvia. Mas também nunca trabalhar numa zona de homeostase, né? Que é abaixo do envelope de função, para você... e aí você não vai ter ganho, né? Vai sempre ficar naquela homeostase. E aí, manejar também em relação ao volume de treino, mas também em relação ao recovery, né? Então, assim, ao descanso, a criança, ela... no outro congresso eu foquei bastante na rotina da criança, então... aonde que essa criança está inserida? Ela tem educação física na escola, ela tem a escola para prestar atenção, ela tem o clube, o treino, então a gente tem que olhar a criança com um olhar diferente. E aí, sempre manejar em relação à carga e ao recovery que você vai dar para essa criança para nunca entrar num aspecto negativo desse processo. Certo? E aí, eu trago, para o pessoal não sair frustrado dessa introdução que eu fiz, eu trago algumas diretrizes que eu costumo usar na minha prática, já que a gente não tem estudos que ainda não trazem tanta evidência robusta para a gente, mas eu costumo usar a crioterapia num processo mais agudo para diminuir esse quadro álgico. A liberação muscular do músculo envolvido. Então aqui é um paciente que estava com osgood-Schlatter e num processo mais agudo eu fiz liberação muscular e foi super bem. Algumas técnicas de compressão, né, da articulação patelofemoral costumam ir bem também para você poder realizar algum tipo de fortalecimento muscular sem essa sobrecarga articular. Eu trouxe aqui uma imagem de um alongamento passivo, né? Eu costumo dar muito mais alongamento ativo para esses pacientes, mas como os estudos mostram com muita frequência, eu coloquei, mas né, aqui o Kenan, do Kenan e Kel, já olhando com aquele olhar, né? Enfim, seguindo. Trabalhar, pensar que o atleta ele usa diversos grupos musculares no seu esporte, então ele era jogador de basquete, ele ainda é jogador de basquete, então trabalhar com exercícios básicos no primeiro momento, para ativar essa musculatura, e aí musculatura glútea, enfim, pensando nesse processo de propulsão e absorção de impacto. Tríceps sural, uma estabilização abdominal também interessante, e aí inserindo cada vez mais no foco, né? Então, assim, como é o osgood-Schlatter, a gente tem que pensar no quadríceps femoral, não pode deixar de fortalecer esse músculo para ele aguentar de novo a demanda que ele vai ser exigido. Então, trabalhar em cadeia cinética fechada, primeiro num processo isométrico, depois num processo concêntrico, controle motor. Exercícios de controle motor também são interessantes. E aí, em cadeia cinética aberta, eu costumo dar essa sequência mais lógica, né? Então, começar com isometria bilateral, depois isometria unilateral, uma fase concêntrica bilateral, fase concêntrica unilateral, até o último estágio de fortalecimento muscular, que a gente chama, né? Que é a fase excêntrica, que é onde o tendão vai ser mais exigido. A gente não pode deixar de trabalhar excentricamente esse músculo. E aí inserir essa criança de volta para a atividade, como eu disse, a revisão sistemática mostrou para a gente ir inserindo de acordo com os sintomas desse jovem atleta e aproximar ele o mais, vou ser redundante aqui, o mais próximo possível do esporte que ele está inserido para ele realmente aderir ao tratamento.
Muito bem. Não sei quanto tempo eu fiz, mas eu acho que deu para dar um background bom sobre o tema que a gente vai conversar. Aqui estão só as minhas redes sociais, se vocês tiverem dúvida, comentários, enfim. Estou à disposição, Fuco. Perfeito, Renanzinho. Obrigado pela aula. Pode parar de compartilhar a tela aí. Vamos bater um papo agora sobre o assunto. Agora. Foi um ótimo background. Eu acho que é isso, né? Uma aula que é necessária para a gente começar essa conversa, senão a gente também não tem... muita gente não está familiarizado com o assunto, né? Então, mais do que necessário a gente conseguir explanar algumas coisinhas antes e puxar aí em cima disso algumas conversas. Primeiramente, tem uma parte muito legal de pensar, né, que quando a gente fala da especialidade, principalmente da criança, entender dessa fisiologia do crescimento, ela é essencial, né? Então, naquela hora que você não sabe exatamente, é como você falou, e isso é um clássico, né, das pessoas mandarem o traço de fratura, né, que na real é uma física de crescimento. Aí você fala assim, nossa, que fratura bonita, né, porque tá tão retinha. E que todo mundo já teve, né? E aí você fala assim, caramba, tá reta essa fratura, né? Então a gente até brinca um pouquinho com isso, que é essencial entender, né? E aí, dentro desse processo, eu já acho muito interessante a gente puxar um assunto que eu queria até entender sua opinião e como que você conduz normalmente, que está relacionado à questão de fisiologia do crescimento, alterações anatômicas, porque a gente falou de algumas condições que podem ser não necessariamente sintomáticas, e como que a gente lida com essa questão de sintomas e alterações anatômicas na criança, né? E no adolescente. Como que funcionaria esse processo? Quais são os cuidados e precauções que a gente acaba tendo com essa população? Bom, quando a gente fala da população pediátrica, Foucault, o estudo da dor na população pediátrica ele ainda é inicial. A gente fala principalmente da pesquisa aqui no Brasil. A Thier Yamato, eu sou fã incondicional da Thier. Ela está começando estudos epidemiológicos, primeiro para entender como que é a percepção da criança em relação a essa dor que ela está inserida, enfim, dor musculoesquelética no geral. Então, assim, os estudos realmente, acho que eu vou falar isso várias vezes, os estudos não trazem para a gente informações concretas quanto a isso, e eu acho que ainda é colocado tudo no mesmo pacote. Então, assim, muitos pacientes acabam vindo para nós, fisioterapeutas, ortopedistas pediátricos, ou até médicos do esporte, né, especialidade médica do esporte, como a dor do crescimento. Assim, a gente tem tudo é dor do crescimento, né? Então, assim, tem até algumas explicações falando que essas osteocondrites são dores do crescimento. Então, assim, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que ter um trabalho de desmistificar isso para os pais, para o acompanhante da criança. E para a criança, tem que ter um trabalho em cima da criança. A criança ela faz parte do processo de tratamento. Então, assim, não é normal sentir dor. Crescer não dói. Então, assim, claro que a gente tem algumas condições em relação você citou ao processo de maturação óssea. Às vezes... o músculo tem aquela história de que não acompanha o crescimento e aí tem aquela retração muscular podendo gerar uma tração maior, aquela dor muscular, aumento abrupto de atividade física, pode gerar algum processo álgico na criança, mas assim, a gente tem que investigar muito bem como que é esse quadro álgico na criança e entender a fisiologia do crescimento ósseo é essencial, porque senão a gente vai achar tudo patológico, e não é tudo patológico. Então, assim, até no webinário que a gente falou das criancinhas, né, que muitas vezes os pais acham que o joelhinho torto é algo anormal, mas, assim, faz parte do processo do crescimento da criança. E até tem um livro muito interessante que eu uso como referência na primeira aula do meu curso aí do Fisiortopedia, que fala que as patologias ortopédicas pediátricas, 70% delas são resolvidas por orientação, são resolvidas por aconselhamento, né? Ele fala. Então, assim, falar que aquilo é normal, vamos esperar um pouco, e isso vai se resolver. Então, assim, não separar, fazer uma bela avaliação, né? E ter esse background é essencial para você
saber separar, né, nos potes. Tá, legal. E você tocou em pontos muito interessantes, né, Renan? No sentido de como que as crenças populares influenciam nesse lidar. E como a gente tem pouquíssima literatura que embasa, uma das coisas que me preocupa muito é que muitas vezes nós, como profissionais da saúde, literalmente usamos as mesmas crenças, né? Alimentamos, né, ainda mais. E a gente alimenta, e na real a gente teria nosso know-how de ser formado, ser especialista, pós-graduado, mas se você não tem a vivência ou conhecimento da parte pediátrica e disso que a gente acabou de conversar, né, principalmente da fisiologia, você acaba entrando na mesma neura que os pais, que os adultos, e você não consegue ter argumentos para tranquilizar. Exatamente. Então, nessa hora que o Renan fala que 70% dos casos são resolvidos com estratégias educacionais, nada mais é do que isso. Eu consegui deixar o tempo acontecer algumas coisas, porque a gente sabe muito bem como que é essa questão dos pais lidando com a dor da criança, né? E aí nessas crenças populares, né, elas acabam atrapalhando muito, né? E aí é muito legal a gente pensar e sempre conversar como que lida principalmente com os pais, né? Então, é um assunto que tem que ser falado, não é exclusivo do adolescente, né? Eu lembro muito bem, né? A primeira convocação que eu fui, sub-15, a gente tinha crianças, né? Então, era no máximo 14 anos. Então, a gente tinha crianças de 10 anos a 14 anos, num processo de formação corporal, um processo de formação de pessoa, né? E aquela exigência física tão grande quanto de um atleta, com certeza aquilo vai influenciar de alguma forma na formação da pessoa, né? Total. Então, acho que é legal até você falar um pouco dessa influência da atividade de alta performance nessa maturação musculoesquelética, se ela é clara ou não é clara, né? Não necessariamente precisa ter uma resposta, mas é legal falar um pouco desse assunto. Então, o primeiro ponto sobre as crenças, Foucault, é muito interessante como nós alimentamos essa crença, né? Como eu disse para você. Eu postei lá no Fisiortopedia em relação às mochilas, né? E assim, eu fiz uma simples pergunta no meu Instagram. Se você realmente, antes de falar a resposta, né? Só a capa da publicação, se você acreditava realmente que a mochila causava dor lombar nas crianças. E o número foi relativamente grande, de que, sim, tipo, eu acho que a mochila causa dor lombar em crianças. E não, né? A gente tem que desmistificar algumas crenças. Quando a gente pensa no processo de profissionalização da criança, aí tem várias vertentes que a gente pode discutir e só termina amanhã essa conversa. Mas a gente tem que entender que a criança, ela não é um mini adulto, ela não pode, a gente não pode extrapolar o que a gente usa para os adultos, quando a gente fala dos atletas, principalmente. Programas preventivos, programas de fortalecimento, enfim. A gente não pode extrapolar eles para as crianças. Por quê? A fisiologia da criança é diferente, os aspectos sociais que a criança está envolvida são diferentes, os processos psicológicos são diferentes, comportamentais, enfim, tudo é diferente na criança. E quando eu falo a criança, a gente tem que subdividir a criança. Então, assim, a criança mais velha ali com seus 14 anos, 15 anos, tem uma mentalidade totalmente diferente de uma criança de 10 anos. Então, assim, e até no processo bio, né, do biopsicossocial. Então, assim, a gente tem aquele estirão de crescimento que com 12 anos o corpo é totalmente diferente do que aos 14 anos, que já está próximo a uma maturação completa, por exemplo, nas meninas. Então, assim, esse entendimento, de novo, eu vou bater nessa tecla, é super importante. E, assim, bases na literatura, a gente não tem robustas o suficiente para falar, não, a gente pode extrapolar esses dados que a gente encontra nos adultos na criança. A gente não pode falar isso. E se a gente fala, a gente está errado. Porque a gente não entende como essa criança vai reagir a essas intervenções. Então, assim, claro, a intenção é muito boa, né? A gente procurar trabalhos que a gente usa em adultos e falar, não, eu não tenho nada. Isso já é alguma coisa. Claro, a base é isso, mas falta mais, sabe? Falta esse background na hora de intervir nas crianças.
É, e isso é muito interessante, pensar que, né, que as crianças não são pequenos adultos, né? Já é o primeiro passo para a gente conseguir andar diferente e tentar fazer algumas coisas. Outro tópico que eu queria conversar com você, né, em relação a essa parte de lesões, principalmente de sobrecarga em atleta, né, jovens, uma lesão traumática é fácil da gente detectar, né? Então a gente vê uma torção, vê um entorse, vê um edema, sei lá, você sabe de um evento, né? E para Sim. detectar lesões de sobrecarga em criança, né? Como que funcionaria isso? Se você sabe se tem alguma ferramenta específica, qual que seria essa forma mais adequada? Até porque dependendo da faixa etária que a gente estiver falando, obviamente a gente vai ter uma dificuldade do relato, né, da criança, né? Então, me fala mais ou menos como é que fica em relação a isso, essa detecção das lesões e das queixas, né? Então, você saber realmente essas lesões e a fisiopatologia dessas lesões é extremamente importante para você saber como essa criança vai chegar para a gente, né? Como vai ser o quadro clínico dessa criança. Mas a gente tem esses confundidores, né? Eu citei 3, mas a gente pode citar uns 10, né? A gente tem, como eu disse, a criança ela faz parte de uma cultura onde é o no pain, no gain. Então, essa cultura de se a criança não está sentindo dor, é pra gente forçar mais, porque essa criança tem que sentir dor no treinamento. Então, assim, a criança vai achar aquilo normal. Então, aquela lesão, ela passa de um processo agudo para um processo crônico, vai reagudizando dependendo da demanda que ela é inserida e acaba não notificando aquilo como uma lesão por sobrecarga. Outro processo que eu citei também, a diferença de definição de lesões na literatura. Se a gente já tem essa divergência nos estudos em adultos, imagina nas crianças, onde a gente já não tem uma quantidade boa de estudos bons, né? E vai colocar tudo no mesmo pote? Será que realmente você conseguiu triar, né, as lesões que ocorreram nessa temporada, nessa categoria de base? Então, assim, será que realmente todas as lesões foram inseridas nesses dados? Então, assim, tem diversos confundidores que acabam realmente confundindo os dados que a gente vê na literatura e fica muito difícil da gente definir a lesão no jovem atleta, né? Uhum. Por tudo isso. Então, a gente está engatinhando na literatura em relação a esse tema, mas eu acho que só da gente olhar diferente já é o primeiro passo. Só da gente olhar e perceber que não é igual à população adulta já é o primeiro passo. Perfeito. E é muito interessante, né, Renan? A gente tem que ter uma certa consciência, né? Que a gente está extrapolando algumas coisas que a gente acaba usando para adultos e usando na população infantil, jovem, né? Principalmente de atletas. Entender que tem limitações e ok, né? Sim. Já que a gente ainda não tem, mas, né? É aquela mesma coisa, né? Quando a gente vê tanta gente fazendo trabalhos e pesquisas num gap, num campo muito parecido, né? E aí fica só reproduzindo, né? Esses dias mesmo um colega nosso chegou e falou assim: Fulco, eu tô querendo orientar um aluno aqui, você sabe de algum gap para fazer uma revisão sistemática na lombar? Cara, pra você caçar um gap na lombar, assim, não que a gente tenha todas as respostas, né? Mas, pô, revisão sistemática já é difícil. Você vai pegar uma das doenças mais comuns. E aí, nessa hora, cara, entende onde está o gap, entende do cenário. E aí, realmente, né, se a gente já puxar para o gancho, pega a dor lombar em criança ou em jovem atleta, você já achou um gap aí, por exemplo, né? Exatamente. Então, toda essa nossa conversa não é só para tipo falar assim, não tem nada, mas é literalmente dar direções. Eu acho que Sim. a gente tem um intuito de trazer uma aula como essa para literalmente ligar alguns, né? Sim. E a gente espera que desperte em muitas pessoas aí essa sementinha aí de falar um pouco mais sobre as crianças, né? Então acho que é um pouco disso. Fulco, desculpa te cortar. Pode falar. Eu tava na Sonaf, na última Sonaf que teve lá em Fortaleza, e aí eu já era meio que apaixonado, né, por essa população pediátrica. E aí eu vi lá na programação que ia ter uma palestra falando sobre jovens atletas. De todos os 4 dias, 3 dias, enfim. Era do Rafael Ferrer, fisioterapeuta Rafael Ferrer.
que hoje eu tenho a oportunidade de conversar e trocar muitas ideias com ele, que ele eu acho que é a principal pessoa dentro da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Esportiva que levanta essa bola dos jovens atletas. E dá importância que é a gente olhar para o jovem atleta com outros olhos. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, como que a gente não tem um dia só para falar disso, né? Uma mesa redonda para falar disso. E assim, é muito, muito interessante e muito gratificante você dar essa oportunidade, o Fisiortopedia abrir dar essa oportunidade, né, pra gente discutir mesmo e debater os gaps que tem, porque tem gaps sim, a gente tem que assumir que tem gaps e não vai ser tudo que a gente vai conseguir resolver com uma meta-análise. Então assim, como que a gente vai resolver esse problema que está na minha mão hoje, né? Então assim, a gente tem que se virar com o que tem por enquanto, mas de ter essas oportunidades já é um grande avanço. Legal. Não, e é bem isso, né, Renan? Eu acho que na hora que a gente levanta isso, é saber que precisa ser preenchido, que pode ser mudado a qualquer momento todas essas informações que a gente está falando. Então, como a gente está num processo aí de entender um pouco mais do cenário, literatura, quando eu acho que muitas vezes não é que as pessoas... Às vezes o público aparece, mas não tem nem onde você pesquisar, nem o que você fazer, não é conversado, né? A partir do momento que você cria a cultura, parece que existe um campo que se faz, assim, né? Sim. Então, eu acho que a gente também mostrar valor está relacionado muito a gente conseguir mostrar como que a gente atua, aonde que a gente atua, porque eu tenho certeza que muita gente já deve ter falado não para um paciente assim ou assado por também ter desconhecimento, né? Exatamente. Então, ganhar confiança nisso é a gente conseguir conversar. E às vezes até conversar e falar assim que não tem grandes coisas, tranquiliza e falar assim, bom, vamos chegar nessa parte agora, né? E vamos falar de tratamento, né? Do tipo, como que eu trato uma criança? E até queria falar desses desafios que tem, não só da área pediátrica, você fez um post sensacional sobre várias questões ambientais que você tem que criar esse ambiente para a criança ficar mais confortável, mas a gente está falando de uma criança que agora tem uma performance, né? Quais são esses desafios? Quais pontos que você falaria e daria de dicas para do tipo, vamos olhar isso diferente, porque ele é um jovem, mas ele é um atleta, ele tem uma pressão, ele tem uma cobrança, ele tem fatores psicossociais e biológicos e fisiológicos que a gente não entende, né? Como que a gente transfere isso? E vamos falar de tratamento, né? Você deu alguns exemplos, mas vamos pontuar novamente e um pouco mais detalhado eles, por favor. Fuco, você falando aqui, eu tava imaginando quão louco eu sou, cara. Porque assim, ortopedia pediatria já não é um dos temas mais falados. Ortopedia pediátrica, muito menos. E ainda eu tô fazendo um mestrado em uma doença rara dentro da ortopedia pediátrica. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu fui amarrar meu burro, né? Mas, enfim, alguém tem que, como eu falei na aula, né? Algum louco tem que pesquisar, né? Porque tá aí. Mas, enfim. Quando a gente fala do jovem atleta, eu costumo falar que também não é só o bio. A gente não tem que olhar só para o bio. A gente tem a importância das 3 esferas. A gente não pode enfatizar só o bio na criança, que é quando a gente fala, qual que é a diferença da criança para o adulto? A criança tem a placa de crescimento, ela ainda está crescendo e tal. Não é só isso. A criança, aí eu vou levantar algumas questões aqui. A criança, ela está na escola. Ela está num processo de crescimento cognitivo também. Então, assim, você não pode negligenciar esse processo cognitivo. Você não pode exigir de uma criança de 10 anos ou uma criança que ainda está em alfabetização, mas ela já tem um contrato com um clube, enfim, olha a discrepância dentro desse mundo da criança. Então ela está num processo de crescimento cognitivo. Ela está num processo de dependência. Então, assim, essa criança, ela depende ainda dos pais. E ela vai depender por muito tempo. Então, assim, ela vai fazer o que os pais querem. E será que a criança está fazendo o que ela quer? Será que a gente está dando voz para essa criança? Será que ela está praticando o esporte que ela quer praticar? Já é outra bola. Outra coisa que a gente já discutiu é a extrapolação dos programas de tratamento, de prevenção e de reabilitação que a gente acaba extrapolando da população adulta para a população pediátrica. E será que a carga que a gente dá
para essa criança, baseada nos estudos dos adultos, ela é a correta? Será que as horas de treino estão sendo corretas? Hoje a gente tem alguns protocolos na literatura para realmente reduzir essa carga de treino, otimizar essa carga de treino, para que ela não seja sobrecarregada e gere uma possível lesão, como a Osgood-Schlatter, por exemplo. Então, assim, você considerar as outras atividades, o ambiente realmente que essa criança está inserida, porque ela tem educação física, e assim, no processo de profissionalização, ela está praticando um esporte onde ela quer ter sucesso. Então, assim, basicamente isso. Mas a gente já tem hoje estudos mostrando que a diversificação esportiva, ela é um fator protetivo para essa criança. Então, essa criança praticar esportes não organizados, então ela vai praticar desde... você quer brincar com seus amigos lá no prédio, você quer brincar na rua, isso já é uma prática esportiva não organizada. Então, assim, isso já conta como um fator protetivo para essa criança. Outra coisa que eu queria jogar outra bomba aí é a questão da correção biomecânica e da análise do movimento da criança. Então, assim, hoje, na população adulta, a gente já está desconstruindo essa crença, né, que a gente tem em relação a... Será que realmente eu tenho que corrigir biomecanicamente aquele movimento? Eu tenho que dar valor? Claro, não tô querendo arrumar briga aqui no congresso, mas assim... Fique à vontade, é uma discussão. É uma discussão, enfim. A minha opinião é essa, assim, se a gente já está desmistificando isso na população adulta, quem dirá na criança? Como que eu vou pegar uma criança e querer corrigir o movimento que ela está fazendo, por exemplo, num saque de tênis? Então, assim, a criança está em crescimento, ela está em processo de adaptação e exposição. Ela está exposta a errar, ela está exposta à variabilidade de movimento. Como é que você vai pegar uma criança de 10 anos e querer mostrar o chute correto? E hoje a gente vê as escolinhas de futebol. Você coloca o seu filho não tenho filho ainda, mas você coloca o seu filho numa escolinha de futebol. Vamos passar os fundamentos. É assim que se chuta de chapa, é assim que chuta de trivela. Assim, deixa a criança chutar a bola, porque assim, daqui 5 anos ela não vai chutar do mesmo jeito. Então, assim, ela tem essa variabilidade de movimento, e essa variabilidade ela é importante para o processo adaptativo da criança. Porque às vezes você ficar insistindo muito em determinado movimento vai gerar aquele trauma repetitivo, e aí você vai estar prejudicando ao invés de ajudar. Perfeito. Então, assim... Fazer só um comentário pode falar. Rapidinho, Renan, perdão. Eu acho muito legal essa tua fala, não queria perder essa continuidade, porque a gente tem que lembrar que a gente está tentando estipular um movimento fixo num corpo que está se modificando a cada semana, né? Então, nessa hora que você está tentando estipular um padrão de movimento, uma forma adequada, tem que ser assim, tem que ser assado, aí existe uma grande cautela e uma grande ingenuidade da nossa parte, né? Vou dar um exemplo um pouco mais fora do que a gente está conversando, que é, por exemplo, imagine aquele cantor, ou cantor mirim, vamos pensar assim, e aquela troca de voz, e aquela pessoa tem aquele vozeirão, aí depois ela... O Júnior, da Sandy Júnior. Pode ser, não fica tão bem assim, mas imagina se as pessoas... Olha, você vai arrumar briga, hein? Briga, aí é o tema mais polêmico aqui, hein? Ele é um ótimo músico. Enfim. Tem diversos outros talentos. E aí nessa hora é um pouco disso, né? Quão ingênuo a gente é, que a gente está querendo estipular e formatar uma criança que é clássico, né? A gente olha aquela criança semana passada, olha essa, ou fica um tempinho sem ver, né? Um parente, uma criança assim, você fala assim, caraca, é outra pessoa. E aí você tá lá tentando falar, não, tem que chutar assim, nessa direção, dessa forma, né? Então nessa hora a gente começa a entender que tem uma certa ingenuidade disso, E né? mais, Foucault? Aproveitar. Não, só pegando esse gancho. Vamos pegar o Neymar que fez sucesso, vamos imitar o Neymar. Então bota aquela criança, ó, assiste aquele vídeo daquele cara que fez sucesso, você vai ter que chutar igual, você vai ter que sacar igual o Federer. Não, cada um é cada um. E quantas variabilidades a gente não tem nos profissionais de sucesso. Então, assim, a gente não pode definir um padrão de movimento, muito mais para a criança, que ainda está nesse processo adaptativo.
Perfeito, perfeito. Renanzinho, momentos finais aí. Se você quiser fazer algum comentário até ainda dos tratamentos que eu acabei te cortando, fica à vontade. E também, se quiser, depois já deixa as mensagens finais aí, que a gente já tá batendo o nosso tempo. Que pena, que pena. Ficaria aqui horas conversando com você, Fu. Ah, com certeza. Mas, Tô esperando a cerveja. Vamos guardar. boa, boa. Então, Fuco, em relação ao tratamento, só para fechar, como eu disse na minha introdução, a gente não tem bases metodologicamente robustas para a gente definir um tratamento correto, então eu trouxe umas diretrizes para não deixar meio que sem saber o que fazer e quem está assistindo falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora, então? Mas assim, de mensagem em geral, assim, é tratar a criança como uma criança. Então, não excluir fatores ambientais, sociais e biológicos no tratamento dessa criança. Quando a gente vai propor um tratamento para essa criança, a gente tem que pensar que ela está na escola, a gente tem que pensar na rotina dela, na influência que os pais na influência que os pais exercem sobre essa criança. Então, muitas vezes a gente vai ter que inserir algum tipo de tratamento, algum tipo de educação nos pais, porque eles podem ajudar por um lado. E assim, quando a gente fala nesses pontos negativos, ninguém faz por mal, ninguém quer prejudicar a criança. Então, assim, o pai, ele não, por exemplo, ele não quer inserir o seu filho num processo de tratamento, de prevenção que está sendo prejudicial para a criança. Então, assim, ele só quer o bem para a criança e é importante essa informação chegar até ele. É importante que nós, como profissionais de saúde, a gente consiga transmitir essa informação. E para transmitir essa informação, a gente precisa saber. E para a gente saber, a gente precisa estudar. Boa. Então, assim, de mensagem final, eu gostaria de apelar, né, para o pessoal olhar para essa população pediátrica e dos jovens atletas, que é o tema central, com outros olhos e debater mesmo, e assim, expor essas ideias e expor o que está acontecendo, porque é de extrema importância essa troca entre os profissionais. Às vezes essa é a minha visão, e a visão de um outro profissional pode agregar na minha visão, e aí a gente vai chegando num consenso e no interesse mútuo de melhorar o tratamento para essas crianças. Tá, legal. Renan, muito obrigado. Foi uma aula e uma discussão sensacional, assim. A gente espera ter cutucado alguém dessas mais de 1.000 pessoas aí, dentro dessas 1.000, né? Não sei quantas 1.000 pessoas vão assistir. E que espero que alguma sementinha tenha começado a semear para vocês estudarem um pouco mais essa população que está precisando muito, né? Então, como referência, a gente tem o Renanzinho aí que está começando na vida científica dele, né? Tem o time de pesquisa lá, da TIE, da Unicid, né? Então é uma pessoa muito referência pra gente. Então é legal entender os polos, né? A Josimari de Santana, que está no programa, ela também tem algumas linhas de dor infantil, dor pediátrica. O Renato Soares, né, Fuco, que tem Renato um trabalho Soares importante. Tem um programa sensacional, né? Que é o Luz, Câmara e Movimento. Então eu acho que a gente tem que saber olhar e dar voz, né? Acho que o nosso papel agora está sendo esse de dar voz, cutucar, tentar trazer mais gente pro time e ver se esse time cresce aí. Mais gente pro Team Pad. Fechadíssimo. Renan, vou finalizar por aqui. Muito obrigado pela aula, pela conversa aí, pela troca. Espero que o pessoal tenha gostado. Deixem seus comentários aí. Segue o Renanzinho aí, um cara sensacional aí. Vocês vão ver que ele vai produzir muita coisa e a gente vai estar com o nosso megafone aí pra ele. Fuco, muito obrigado mesmo pela oportunidade. E espero que eu tenha agregado, pelo menos, como você falou, pelo menos plantado a pulguinha atrás da orelha em quem está assistindo. Eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição e é isso. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Valeu, continue no congresso aí e a gente vai se falando. Valeu, falou!